Libertação é coisa séria e uma vez alcançada, ela precisa ser mantida. Eu faço muito evangelismo e é muito comum eu ter algum tipo de experiência com pessoas que já estiveram na igreja, já experimentaram do poder de Deus, algumas pessoas que cresceram, né, dentro da igreja, mas que agora estão vivendo situações lamentáveis, né? Às vezes a gente vai evangelizar os moradores de rua e ali tem ex-pastores, ex-missionários, filhos de pastores, né, que estão ali vivendo essa exploração demoníaca, né? Estão ali passando por momentos de miséria, de dor. Certa feita eu fui evangelizar um prostíbulo, né, na porta ali de um prostíbulo, e eu encontrei ali meninas, garotas de programas que já tinham sido cristãs, agora estavam afastadas, tinham tido uma vida com Deus. Uma até me testemunhou uma vez, falou: pastora, eu já fui da igreja, eu tinha dons espirituais, eu profetizava e agora estou aqui e eu não consigo sair dessa condição. O que acontece? Acontece que muito mais importante do que a nossa libertação é a gente manter essa libertação. Libertação é coisa séria, tá bom? E a gente precisa entender que o mundo espiritual, ele é sério, o inimigo da nossa alma não está brincando, tá bom? Então é sobre isso que eu quero falar. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora, e eu quero hoje ensinar a você como manter a sua libertação espiritual. Você que já tem passado por um processo de libertação espiritual, você a qual identificou na sua vida áreas na sua vida que não estavam rompendo, que estavam bloqueadas, você que estava sofrendo perseguições espirituais, que estava debaixo de um ciclo, né, de repetições, de fracassos dos seus antepassados. Você entendeu que isso não era um padrão comum e você se posicionou no campo de batalha, você tem rompido espiritualmente, você tem vivenciado um tempo de libertação e restauração na sua vida. Mais importante do que esse rompimento, essas cadeias que estão sendo abertas e esses grilhões que estão sendo quebrados, essas correntes que estão sendo despedaçadas, é você se manter nesse lugar, né, de libertação, de restauração. Isso é algo muito importante, tá bom? Então, eu quero ensinar a você um passo a passo para que você possa manter a sua libertação espiritual. E se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, que vai ser edificado e abençoado, então compartilha aí essa live para que um maior número de pessoas possa ser alcançadas e abençoadas com esse conteúdo. Amém? Essa é a minha missão. A minha missão é trazer restauração para o corpo de Cristo, para os filhos de Deus, a fim de que eles possam viver a vida plena prometida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então vamos lá, gente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resista firme na fé. Então, Satanás, ele vai voltar para tentar recuperar aquilo que ele perdeu. Então, se outrora nós estávamos em trevas, se outrora nós fizemos vínculos, pactos, alianças com as trevas, e a gente quebrou esse vínculo, a gente quebrou esse pacto, a gente quebrou essa aliança, então o que vai acontecer? Isso vai desencadear sanções. O inimigo, ele vai tentar trazer oposições, ele vai tentar tomar novamente aquilo que ele perdeu. Por quê? Porque a missão de Satanás é essa: matar, roubar e destruir. Então, o inimigo vai tentar gerar e levantar fortalezas espirituais ainda maiores do que aquelas que foram derrubadas. Por isso que é necessário a gente manter a vitória que foi alcançada, a gente manter a libertação que foi alcançada. Por quê? Porque senão a gente vai vivenciar e ver aquilo que nós
aquilo que eu compartilhei com vocês ainda há pouco, da experiência nos evangelismos, né? De pessoas que estão lá como moradores de rua, que estão dentro de um prostíbulo, fazendo coisas muito piores do que eles faziam antes, porque eles estão vivendo isso. Lá em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, vai falar que quando um espírito ele sai da vida de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso. Como ele não encontra, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, olha, eu voltarei para esta casa da onde eu saí. Só que ele não volta sozinho. Ele vai buscar nesses lugares outros demônios que possam se associar a ele, né? E eles vão habitar nessa casa. Ele leva com ele 7 demônios piores. E o estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então, libertação é coisa séria. Amém? E ela precisa ser mantida. Por quê? Porque se você não vigiar, esses demônios que saíram, eles podem voltar com 7 piores. Por que eles fazem isso? Porque os demônios, eles são territorialistas, né? E eles querem o quê? Fortalecer aquele lugar. Eles querem se tornar mais fortes. Então, o primeiro demônio que entrou, ele se torna o chefe daquela casa, né? É como num ponto ali de prostituição. O primeiro prostituto, né, ou prostituta que assentou ali naquele ponto, ele se torna o líder ali, né? Então ele só vai permitir que mais alguém se estabeleça ali naquele ponto se ele quiser. E por que ele permite muitas das vezes? Para ele poder, na verdade, fortalecer a autoridade dele sobre aquele lugar, né? Então, assim, tudo é um jogo de interesse. Então, os demônios, eles permitem que outros entrem naquela casa para que eles possam se fortalecer e eles se levantam como líder ali daquela casa. Então, todas as vezes que você vai tratar de um caso de possessão, né, de legiões, existe um líder ali. Quem é aquele líder? É aquele que entrou primeiro ali naquela casa. Então, é muito importante isso. Nós precisamos manter a nossa libertação espiritual. Então, o primeiro passo para que eu possa manter a minha libertação espiritual é ter Jesus como Senhor da minha vida e não somente como Salvador. Muitas pessoas têm Jesus Cristo como Salvador. Elas entendem um plano de salvação e a salvação é pela graça, né? Então elas vão ter acesso ao céu pela graça do Senhor, mas aqui na terra elas acabam ficando oprimidas, tendo as suas vidas cheias de limitações, de travas, de bloqueios por causa das bases legais, porque não fazem de Jesus Cristo o seu Senhor. E ter Jesus como Senhor é diferente de tê-lo somente como Salvador. Ter ele como Senhor é você se colocar debaixo do senhorio de Jesus, ou seja, você se sujeitar, se submeter a ele. E quando você se submete a Jesus, isso significa que você está submetendo todas as áreas da sua vida à palavra de Deus, ou seja, você não vive mais para você, mas agora você vive para Cristo. Então você vai entregar tudo nas mãos do Senhor, amém? Você vai buscar viver uma vida de santidade. O que é ser santo? É você se afastar, né, daquilo que é impuro. Ser santo é ser separado, tá bom? É você se afastar de toda imundícia, de tudo aquilo que possa te corromper, que possa corromper a sua mente, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito, amém? Então nós temos que buscar a santidade e o poder do Espírito Santo, através de busca, através de consagração, né? Através de jejum, através de oração. Então, uma pessoa que passou por um processo de libertação, ela precisa entregar a sua vida ao senhorio de Jesus. Ela precisa ter uma vida constante de santificação, de oração, de renunciar, amém? Carregar a sua cruz, ou seja, sacrificar o seu ego,
seu orgulho, as concupiscências da sua carne, para que não venha da base legal para esses demônios. Amém? Então a gente entrega tudo nas mãos do Senhor, né? Fazendo dele Senhor da nossa própria vida, da nossa família, do nosso emprego, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, do nosso futuro, amém? Do nosso ministério, de tudo, irmãos, amém? Nós precisamos manter uma rotina espiritual de comunhão com Deus. Não é buscar a Deus de evento em evento, de treinamento em treinamento, de curso em curso, não, de domingo em domingo na igreja, mas é ter uma vida diária, manter uma rotina, gente. Criar um novo hábito é muito difícil. Vamos lá, criar um hábito, um padrão novo, natural, na esfera natural já é difícil. Por exemplo, eu quero começar a comer saudavelmente. Nossa, a sua carne vai pedir para você comer hambúrguer, batata frita, porque é isso que você está acostumado. Então a sua carne automaticamente vai rejeitar aquilo que é saudável, aquilo que é bom, né? Eu quero começar a correr. A sua carne vai querer que você fique na televisão, que você fique ali sem nenhum tipo de atividade física. Então você manter uma rotina, você adquirir um novo hábito, isso vai fazer com que você venha ter que se esforçar, porque você vai quebrar uma estrutura que você está confortável, que você está condicionada. E assim também é na vida espiritual. A sua carne não vai querer que você ore, não vai querer que você leia a palavra, não vai querer que você busque. Ela vai tentar te manter condicionado dentro desse padrão que você estabeleceu, mas você precisa se esforçar. O reino de Deus, ele é ganho à força. Então você precisa aplicar um esforço e você precisa ter uma rotina, estabelecer e se esforçar até que essa rotina vire o seu estilo de vida. Então adeque isso a você. Você precisa manter uma rotina espiritual de comunhão com Deus. Coloque isso na sua agenda. Se você não consegue coordenar o seu tempo, pastor, o meu dia acaba e eu não sei mais para onde ele foi. Então você está com o seu tempo desregrado. Faça uma rotina da sua vida e estabeleça um tempo para que você possa, sem negociar, todos os dias, você está ali pelo menos 1 hora do seu dia, buscando a Deus, orando, meditando na palavra, fazendo a sua devocional. Você precisa ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Esteja inserido numa igreja. Não caia nesses engodos, né? Eu sou o templo, né? Então, meu Deus, isso é um orgulho espiritual. Nós precisamos um dos outros. Nós somos membro, né? Nós fazemos parte de um corpo, e o corpo, ele só tem função, né? Ele só tá saudável. O meu membro, aliás, só tá saudável se ele estiver ligado no corpo. Se eu arrancar o meu dedinho midinho, ele tem função no meu corpo. Mas se eu arrancar ele daqui, ele vai apodrecer. Ele não vai ter mais sentido. Então você só tem sentido. A sua vida espiritual só vai encontrar sentido se você estiver inserido num corpo. Se envolva nos trabalhos da sua igreja. Você precisa ter uma igreja e você precisa estar ativo. Escute, não é a igreja que precisa de você, é você que precisa da igreja. Isso vai trazer cura, isso vai trazer proteção espiritual, isso vai trazer para você uma força, porque você vai estar envolvido espiritualmente com aquilo que você precisa estar envolvido. Então se envolva, né? Se a tua igreja tem uma célula, tem um grupo caseiro, tem uma reunião, se envolva ali, tem um evangelismo, vai lá servir comida, vai levar comida para os moradores de rua, vai lá, participe, né? Então esteja inserido, veja onde você pode estar envolvido. Quanto maior foi o seu nível de envolvimento com as trevas, quanto maior é a tua luta espiritual, maior deve ser o seu envolvimento com o reino de Deus e com as coisas do reino de Deus. Isso vai ser saúde para você. Segundo passo, vamos lá, você precisa assumir uma responsabilidade espiritual, tá bom? Você precisa assumir essa responsabilidade sobre a sua vida. Não fique esperando a ajuda de alguém. Quantas pessoas aí frustradas, e aí fica
transferindo responsabilidade, né? Quando eu vou ler lá as mensagens, pedidos de ajudas que eu recebo no meu direct, né? Muitas pessoas, elas acabam falando assim: ah, pastora, é porque na minha igreja local não tem ministério de libertação, eu não tenho ninguém para me ajudar, né? E a pessoa fica ali aprisionada, né? Numa perseguição espiritual do espírito de homossexualismo, numa perseguição espiritual do espírito de adultério, de masturbação, de pornografia, né? As pessoas ficam presas ali, né? E não consegue sair daquilo, e ela transfere a responsabilidade. Ela diz: não, pastor, eu tô assim porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Na minha cidade não tem ministério de libertação. Aonde eu moro eu não conheço nenhum libertador, porque eu não tenho ninguém para confessar, porque se eu abrir a minha boca, as pessoas vão ficar sabendo. E a gente quer transferindo responsabilidade. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Amém? Então, eu preciso correr atrás da minha libertação e da minha restauração. Se eu tô enfermo e eu não tenho dinheiro para pagar um médico particular, eu vou enfrentar a fila do SUS e eu vou lá, eu vou acordar de madrugada e eu vou buscar pela minha restauração. Ou se eu não faço isso, eu vou morrer em casa. Se eu não buscar pelo tratamento médico, eu vou morrer. Agora tem gente que morre porque fica esperando que alguém carregue ela pro médico, mas ela não assume uma responsabilidade. Então pare de ficar esperando pelo que o outro vai fazer. Amém? Você precisa assumir a responsabilidade. Não espere que os outros resolvam os seus problemas, tá bom? Então o que você vai fazer? Se você está percebendo, né, pastora, eu passei por esse processo de libertação, mas eu ainda estou sentindo uma opressão maligna, eu estou sentindo uma tentação muito grande. Vá buscar a solução em Deus e vá buscar apoio espiritual de quem? De pessoas capacitadas. Meu Deus, nas redes sociais Deus nos deu tantas ferramentas, né? Aí tem gente que também entra no estado de autocomiseração: ah, porque eu não tenho dinheiro para pagar o curso. Como eu gostaria de pagar um curso, mas eu não tenho dinheiro. Mas tem muito conteúdo bom para você, gratuitamente. Hoje mesmo eu tô aqui, olha, me dispondo do meu tempo, gente. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas por que eu tô aqui? Para ser uma ferramenta de Deus nas tuas mãos, porque essa é a minha missão. Eu quero de fato ver você restaurado, ver você liberto, independente de você comprar um curso meu ou não, independente de você ser um mentoriado meu ou não, de você comprar uma mentoria minha ou não. Eu quero ver você romper, eu quero ver você como igreja se levantar, amém? Eu quero ver guerreiros espirituais sendo levantados, aleluia. Então assim, eu tô aqui. Então assim, muitas vezes a gente cai no comodismo, né? E a gente, por exemplo, não toma posse daquilo que é tão valioso que Deus tem nos dado, né? E a gente continua, porque na verdade isso é uma fortaleza na nossa mente. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Isso é uma fortaleza que tem que ser quebrada. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Sim, você pode. Então, se você não pode, aquilo que eu falei. Por exemplo, quem pode pagar um plano de saúde, paga o plano de saúde, meu irmão. E vai pro médico, vai lá aqui no Rio de Janeiro tem Copa Dor, tem o Barra Dor, são hospitais tops, entendeu? Então assim, se eu não posso, eu vou pro SUS, mas eu não vou morrer em casa. Eu tô passando mal, eu vou pro hospital público, eu vou buscar socorro. Mas eu não vou ficar lambendo minha ferida. Ai, queria tratamento, mas eu não tenho ninguém para me tratar, porque eu não tenho dinheiro. Não, gente, eu corro atrás. Amém? Eu faço por onde acontecer. Então você precisa entender que essa é a sua responsabilidade. Então, não tem ninguém na tua igreja? Vai pra internet. Vai lá, faz isso que você está fazendo aqui agora. Eu vou buscar o conhecimento de pessoas que estão habilitadas, que conhecem, né? O meu pastor não sabe sobre libertação espiritual. Tudo bem, mas ele está sendo uma bênção para você em muitas outras áreas da sua vida. Vai buscar um especialista. Porque quando você chega no médico, o que acontece? Você chega lá com um problema, às vezes não é aquele médico que vai resolver o seu problema, mas ele identificou e ele vai falar: vai pro cardiologista, vai pro ginecologista, vai pro ortopedista, ele vai te dar um destino, tá bom? Então, se na nossa igreja local não tem esse tipo de conhecimento, vá buscar o conhecimento que você necessita, né? Então assim, pastora, eu fiz um treinamento, mas eu não rompi completamente. A libertação é processual, então você deve prosseguir, porque você tem que identificar qual é a raiz desse problema para que você possa ser liberto, tá bom? Então,
Isso é muito importante. Busque ajuda. Não tente resolver sozinho. Não fique escondido. Amém? E não transfira a responsabilidade. Não espere que alguém vá te procurar e ofereça ajuda. Busque você ajuda. Você peça socorro. Vá ouvir palavra. Vá fazer um curso. Vá fazer um treinamento. Amém? Porque dessa forma você está assumindo a responsabilidade. Você está rompendo. Você está dando prosseguimento no seu processo de libertação espiritual. Não volte a padrões de comportamentos antigos. Tá? Se Deus te libertou de um padrão, se Deus mostrou para você algo, para você sair, não retorne. Cuidado que o inimigo, ele é sutil e ele vai trazer oportunidades para você voltar para esses lugares. Não volte, tá bom? Para padrões de comportamento, velhas amizades, né? Se Deus te tirou de alguns níveis de relacionamento, não volte para eles, tá? Procure ter novos relacionamentos, procure manter na sua vida, né? Ou construir na sua vida novos padrões saudáveis que vão te ajudar no seu processo de libertação, tá bom? Procure estar perto de pessoas que vão te ajudar a evoluir espiritualmente, tá? Outro passo importante, continue praticando a confissão e o perdão. É muito comum no processo de libertação espiritual. Às vezes, quando a gente vai fazer uma anamnese espiritual da nossa vida, a nossa mente está tão bloqueada por causa do nível de opressão que a gente não consegue lembrar de muitas coisas. Mas é comum que depois, ao longo da caminhada, da jornada, a gente começa a lembrar coisas que, às vezes, quando a gente estava começando a estudar, né, estava referente ali àquele assunto, a gente, meu Deus, eu nem lembrava disso. Vem aquele flash de memórias, ou até mesmo sonhos, ou até mesmo pessoas antigas da família que você vai encontrar e vai começar a relatar assuntos que você desconhecia. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus te ajudando, porque é Ele que nos ajuda nesse processo de libertação. Então é muito importante você entender que a libertação é processual. E aí o que você vai fazer? Você vai continuar confessando seus pecados a Deus, amém? E você vai continuar confessando seus pecados uns para os outros. Tiago 5,16, confesse seus pecados uns para os outros. Orem um pelos outros para serem curados. Você precisa ter alguém que você possa confiar para que você possa confessar os seus pecados. Amém? Então perdoe e peça perdão. Não espere que o sol se ponha sobre a vossa ira, porque isso já abre um portal espiritual. Ficou magoado, ficou ressentido, ficou aborrecido, mordeu a isca de Satanás. Não vá dormir sem antes liberar o perdão, porque quando você acordar, se você acordar magoado, você pode ter certeza que no amanhecer do dia se abrir um portal espiritual para demônios acessar a sua vida. Esse é um grande perigo. Aí você não pode esquecer que você já expulsou pessoas dessa casa, e quando ele voltar, ele vai voltar com 7 piores. Não, gente, preste atenção. Eu fiz uma libertação de uma pessoa uma vez, uma libertação assim bem difícil, né? Porque se tratava de uma pessoa que tinha tido um nível de envolvimento muito grande com o ocultismo. E aí, aquela pessoa voltou, ela estava muito bem, tinha rompido, tinha fluído. E aí, de repente, ela voltou a ter muitos ataques na saúde, na vida emocional, ficar muito oprimido. E eu falei, não, alguma coisa está de errada. Foi-se aberto algum portal, né? E a pessoa estava indignada, chateada. Ah, pastora, poxa, mas eu vou ter que ficar... Há quanto tempo mais eu vou ficar dentro desse processo de libertação? Aí eu falei, qual foi o portal que foi aberto? Enfim, essa pessoa, ela tinha acessado a pornografia no momento de fragilidade. A gente precisa entender o seguinte: acessou um portal, gente, seja ele qual for, da pornografia, da mentira, qualquer um, ele abriu, né, um portal, e não vai vir só o demônio da pornografia. Todos os outros que tinham saído, eles vão encontrar uma oportunidade para voltar, gente, e vai voltar 7 piores. Então o nível de opressão vai ser pior. Então por isso que a gente precisa olhar para o processo de libertação com muita responsabilidade, tá bom? Muita responsabilidade, tá? Pratique a restituição. Se você roubou, defraudou alguém, então você deve restituir essa pessoa. Existem muitas formas de restituição. Ah, pastora, mas eu roubei banco, eu não tenho como restituir, eu defraudei muitas pessoas. Então você vai ter que levantar altares remidores, tá bom? Existem muitas formas de você levantar esses altares para você remir e restituir e sanar isso no mundo espiritual. Levítico 22:3 vai dizer que o ladrão terá que restituir
impedir o seu roubo. Outro ponto muito importante é você resistir o diabo. A palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas o primeiro passo está na sujeição. Se eu não consigo me sujeitar à palavra de Deus, me sujeitar aos mandamentos de Deus, eu não vou conseguir resistir esse nível de tentação, de opressão, de insinuação que o inimigo vai lançar sobre a minha vida. Então eu preciso me sujeitar à palavra de Deus. Eu preciso me afastar de tudo que outrora me fazia pecar. Amigos, redes sociais, né, vídeos, grupos, né, de WhatsApp, grupos de relacionamento, enfim, tudo aquilo que outrora me fazia pecar, eu corto esse vínculo, amém? Eu preciso entrar na torre de vigia, eu preciso vigiar, eu preciso mudar os meus hábitos, os meus horários, amém? Vigiar os meus pensamentos, as minhas atitudes, vigiar com as minhas roupas, com as minhas palavras, amém? Enfim, para que eu venha estar caminhando em santidade, amém? E eu não venha em hipótese alguma da base legal para o inimigo, ele acessar a minha vida. E por último, eu devo praticar a autolibertação. Pastora, eu mesmo posso me libertar? Sim, você deve continuar esse processo de libertação espiritual, praticando a autolibertação, amém? Fazer guerra espiritual diariamente, renunciando, né, pactos que você fez antigos, que você lembrou, né? O Espírito Santo de Deus te trouxe à mente, então você vai, tudo aquilo que você aprendeu dentro de um processo de libertação espiritual, você não aprendeu lá fazer a quebra de pacto? Então você vai... Aí veio a lembrança de um pacto novo, vai lá, faz todo o processo novamente. Você não aprendeu a fazer o desligamento de alma. Aí eu lembrei de uma pessoa que eu não renunciei na época que eu fiz o meu processo de libertação espiritual, que eu tive um pacto de alma através dessa aliança que foi feita através da relação sexual fora da aliança do casamento. Então eu vou lá e faço lá o mesmo processo que eu aprendi do desligamento de alma, tá bom? Então... você vai fazendo isso, a autolibertação continuamente, afirmando a sua posição em Cristo Jesus, usando a autoridade espiritual e expulsando o demônio, amém? Você vai continuar praticando na sua própria vida tudo aquilo que você aprendeu, amém? Você vai dar continuidade, tá bom? Como que eu faço na prática essa autolibertação? Você vai botar a mão na sua cabeça, ou você vai colocar a mão no seu ventre, né? Dependendo do nível de opressão, né? Você pode colocar a mão na sua cabeça, né? Geralmente na área sexual e tudo mais, a gente coloca a mão no ventre. Quando é algum nível de opressão maligna, a gente bota a mão na cabeça. Ou então, por exemplo, se você está sentindo um peso nas costas, bota a mão nas costas. Se você está sentindo algum tipo de dor, né? Aquela dor ali pode ser a atuação de um demônio. Bota a mão onde você está sentindo a dor. Então, unge as suas mãos, coloque a mão, aplique o sangue de Jesus Cristo entre a sua vida e a vida daquele demônio, né? Você pode denominar ele, pastora, mas eu não sei o nome do demônio, mas você pode chamar, olha, espírito opressor. Então você sabe o que está acontecendo ali com você, a guerra espiritual, você vai dar um nome, você vai qualificar ele, espírito da dor de cabeça, espírito da enfermidade, espírito da pornografia, da masturbação, eu te ordeno agora, você vai bater em retirada, eu te rejeito e te renego, e eu te dou uma voz de comando no nome de Jesus Cristo, você vai bater em retirada, em nome de Jesus, sai! Você vai dar uma voz de comando. Quando você fizer isso, você pode abrir a sua boca. Os demônios são espíritos, eles vão sair em forma de arroto, de bocejo, de choro, de grito. Aí você faz... amém? Então você pode forçar um grito ou forçar uma tosse. Amém? Para você desalojar esses demônios. Pastora, eu posso fazer isso sem ter passado por um processo de libertação espiritual? Não. Hoje, essa ministração e essa live eu estou ensinando a você a manter uma libertação espiritual. É para quem já passou por um processo de libertação espiritual. Porque se você fizer isso sem ter passado por um processo de libertação espiritual,
cheio de vínculos ainda, de pactos, de aliança, de maldições hereditárias, né, com perseguição de espíritos familiares, que são legiões. O que vai acontecer? Se você fizer isso, você pode sofrer um nível de retaliação muito grande, sentir ali um impacto, né, por causa da colisão e passar muito mal e estar sozinho. Então não é recomendável. Por isso que dentro dos meus treinamentos eu ensino um processo, porque aí a gente vai tratando área por área, entrando em colisão com cada tipo de demônio de acordo com a área que você está tratando ali, tá bom? Então, quando você vai fazer esse processo de renúncia, de renegação, né, fica uma coisa mais sutil, mais suave, você consegue estar fazendo isso sozinho, tá bom? É igual pessoas que não têm experiência, por exemplo, no processo de libertação espiritual, aí bota a mão na cabeça de uma pessoa que tá passando mal e fala, eu quero falar com o chefe, vem um chefe aqui, aí tem aquela manifestação demoníaca, violenta, onde vai cadeira pra tudo quanto é lado. Por quê? Porque aquele líder, ele está ali e ele está fortalecido por todos os outros demônios que tá, então vai ter um colapso ali, né? Porque todos os demônios vão se manifestar ao mesmo tempo, uma confusão, e muitas vezes vai mandar um e vai ficar um milhão ainda ali dentro, entendeu? Então não é assim, tá? A gente até chama o líder, mas depois que a pessoa passou por um processo de libertação espiritual. Se você ainda não passou, aí eu quero falar agora para quem ainda não passou. Se você ainda não passou por um processo de libertação espiritual, eu estou com as matrículas abertas para o Quebrando Corrente. Gente, fecha amanhã nessa condição especial que eu vou abrir aqui para você, essa condição especial, tá bom? Então, assim, se você adquirir o Quebrando Corrente depois de sexta-feira, você não adquire, você pode entrar, mas não nessa condição especial. Então, até sexta-feira, eu estou abrindo para você que está participando dessa live aqui comigo, nessa condição especial. Você vai ganhar bônus, que são um bônus sobre uma ministração de cura interior e também um e-book, como expulsar demônios na prática, tá bom? Um passo a passo para você aprender todo o processo de libertação espiritual na prática, tá? E você vai ganhar 30 dias de mentoria num grupo fechado. É um presentão, gente, tá bom? Só esse grupo de mentoria você pagaria aí 997 por ele. Então, é só para quem realmente tá aqui e vai fechar sexta-feira. Então, é para fazer agora, tá? Então, assim, o Quebrando Correntes, o que é? São 7 passos, tá bom? São aulas que tem um conteúdo, né, bem didático, prático, para que você possa fazer um processo de libertação espiritual na prática. Então você vai cumprir os 7 passos, cada passo está tratando de uma área na área emocional, outra na área sexual, outra na área financeira, outra na área emocional, outra na área espiritual, e por aí vai, para que você possa alcançar uma libertação total na sua vida. E ali, em cada ministração, porque você vai assistir uma videoaula, mas você também vai receber direcionamentos proféticos, você vai receber atos proféticos pronto, que você tem que fazer ali de acordo com aquela ministração. Orações prontas, renúncias prontas, ou seja, um passo a passo completo para você passar por todo o processo de libertação espiritual, para que você possa romper espiritualmente. Amém? Então, se você ainda não passou por esse processo de libertação ou começou e você sente que na sua vida ainda tem alguma coisa travada, bloqueada, então faça, porque vai ser poderoso demais em Cristo Jesus. Eu desenvolvi esse curso justamente para poder atender as pessoas que me pediam ajuda, para que elas pudessem entender como é um passo a passo completo de um processo de libertação espiritual. Então, uma aula prática, dinâmica, mas que você vai compreender e vai colocar em prática na sua vida, para que você possa romper espiritualmente. Você pode acessar o link que está na minha bio, tá bom? Então, até amanhã esse link vai ficar disponível lá para você, e quem entrar até amanhã, tá bom? Agora, as vagas são limitadas, viu? Para esse bônus. Então, ó, rapidinho, tá? Aproveitando a oportunidade, tá bom? Então, você entra lá na minha bio e acessa esse link, tá bom? Que vai ser bênção demais pra sua vida, tá bom? Aleluia! Você recebeu essa palavra? Você entendeu? Compreendeu? Deixa eu dar um alô aqui para você que tá aqui. Neice, Maria, Angélica, pastora Ana Paula. Sejam mais do que bem-vindos, queridos. Aleluia! Delma, Adero, Gláucia,
Pedro, Fátima, enfim, todos vocês, Miriam, Paz do Senhor, Deus continue abençoando o seu ministério. Amém, Miriam. Eu recebo, tomo posse. Amém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu poder responder. Não, vocês hoje estão muito quietinhos, hein? Vocês nem perguntaram nada. Oh, meu Deus, é porque não tem dúvida nenhuma, né? Foi muito esclarecedora a live, correto? Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Então, se você esteve aqui comigo, você participou dessa live e ela edificou a sua vida, construiu, te ajudou, te fortaleceu, abriu a sua visão, a sua percepção espiritual. Então faça essa obra de Deus junto comigo, compartilhe com o maior número de pessoas, amém? Para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do poder do Evangelho de Deus, tá bom? Deus colocou esse propósito no meu coração, não sei por quanto tempo, tá bom? Mas eu estou aqui todos os dias, ao meio-dia, para liberar um conteúdo para a sua restauração e o seu fortalecimento espiritual. Então, se Deus permitir, amanhã, eu estarei aqui amanhã novamente com você para mais um tempo de restauração espiritual, libertação, cura. Vai ser poderoso demais. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, colocar, Senhor, essas vidas diante do teu altar. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, ó Deus, que a boa obra que tu iniciou, ó Deus amado, na vida, Senhor, dos teus filhos, Pai, tu venhas completar. Senhor, tu és poderoso para fazer infinitamente mais, Pai, em nome de Jesus. Pai, não permita, Senhor, que o medo, ó Deus amado, que as setas, que os dardos inflamados do maligno venha, Senhor, paralisar, ó Deus amado, aquele, Pai querido, que, ó Pai, se levantou, mas tropeçou e caiu. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o cair é do homem, ó Deus amado, Pai querido, Senhor, sim, Pai, porque a nossa essência é pecaminosa, ó Deus, nós tropeçamos, nós caímos, nós nos embaraçamos, Pai, somos pecadores, mas tu és aquele que nos coloca de pé, tu és aquele que nos levanta, tu és aquele, Senhor, ó Deus, que nos sustenta, Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tu venhas liberar os teus anjos, anjos guerreiros, anjos ministradores, Pai querido, para tu colocar, Senhor, esses homens, essas mulheres de pé, em nome de Jesus, todo espírito de desencorajamento, em nome de Jesus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, espírito de autocomiseração, que diz que eu não vou conseguir, eu não sei, eu não posso, eu não tenho condição, eu te amarro agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Dobre-se, curve-se diante daquele que é, do que era, do que há de vir. Eu dou uma voz de comando agora, no nome que está sobre todo o nome, em nome de Jesus. Espírito de desencorajamento, espírito do engano, da mentira, em nome de Jesus. Você que tem se sustentado no medo, você que tem se sustentado na dor, você que tem se sustentado na tormenta, na aflição, nessa ferida, nesse trauma, eu te amarro agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro fogo de Deus, em nome de Jesus, removendo toda mordaça espiritual, em nome de Jesus, que impede, Senhor, este homem, esta mulher, de pedir socorro espiritual, seja queimado agora, em nome de Jesus. Eu queimo agora, com o fogo do Espírito, todas essas ataduras espirituais que impedem essas vidas de se movimentarem, de buscarem por socorro, em nome de Jesus, seja queimado agora, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro renovo, força, vigor espiritual sobre a tua vida, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Oh, narabacai ou enalabachou enarai. Amém, queridos. Aleluia! Obrigada por estar aqui junto comigo, amém? E por estar fazendo essa obra junto comigo, compartilhando esse vídeo para muitas pessoas, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus e pelo poder do Evangelho de Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.